ela antecede, inclusive, ela diz em um dos seus capítulos a responsabilidade e a importância, tá, e a obrigatoriedade de se fazer exames médicos de controle, tanto na admissão, quanto periódico, quanto no demissional, certo? Então, a base legal do PCMSO, ela gira em torno disso aí, das NR, né, dessa lei, dessa portaria que eu acabei de mencionar, da portaria 3214 e da portaria 24 de 29/12/94 e portaria 8 de 8/5 de 96. Essas são as bases legais da NR7, tá? Do PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Do objeto desse programa, a gente já está adentrando já na norma, tá certo? Já está começando a passear pela norma do objeto desse programa, tá certo? O que é que diz? A obrigatoriedade e a abrangência. É obrigado constituir e implementar, tá, e conter o PCMSO todo ou qualquer estabelecimento, aquele velho e antigo detalhe, todo ou qualquer estabelecimento que tenham empregados como trabalhadores, ou seja, CLT, tá certo? Não importa a quantidade de funcionários, todos são obrigados, teve trabalhador, todos vão ser obrigados a partir de 1, 2 funcionários, não tem número específico. Eu já fiz, tá? Já recebi PCMSO e já vi PCMSO sendo feito para empresas com 1, com 2 funcionários, tá certo? Eu digo já fiz porque, além de técnico, eu sou enfermeiro do trabalho e trabalho com médicos do trabalho. Por isso que a gente fala, mas a assinatura, tá, só pode ser do médico do trabalho. Então, a obrigatoriedade, toda ou qualquer empresa que tem empregados como trabalhadores, ou seja, regido pela CLT, e a abrangência dela, tá, ela abrange todo tipo de empresa, não importa qual o ramo dela, indústria, construção civil, seja ela trabalho marítimo, agroindústria, todo o tipo de indústria é abrangida, tá? Ela está inclusa na questão do PCMSO. Basta que ela tenha empregados como trabalhadores, tá certo? Voltando para o slide, esses empregados domésticos, estagiários, eventuais e avulsos também estão inclusos no PCMSO, tá? Tanto domésticos, estagiários que se estejam no contexto dos funcionários, eles estão exclusos. O PCMSO, ele estabelece parâmetros mínimos, tá? Mínimos da questão da saúde ocupacional. Ele estabelece parâmetros mínimos, quais os exames devem ser estabelecidos, quais os tipos de exames vão ser feitos, divide os exames por função, a periodicidade, né, quais palestras vão ter que ser realizadas, e, dentre outras coisas, ele vai estabelecer parâmetros mínimos no que diz respeito à segurança e saúde ocupacional. A empresa contratante de mão de obra, isso é no caso de terceirização, tá? Quando a empresa vai contratar uma terceirizada, mão de obra temporária, se deve informar os riscos existentes lá nessa empresa e também cobrar desse terceirizado o PCMSO dele, tá certo? O PCMSO dele, porque essa empresa é uma empresa normal que vai prestar serviço, é uma empresa de terceirização e vai prestar serviço na minha empresa e eu tenho que exigir o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional dessa empresa terceirizada, certo? Então, seguindo o slide, você tem as diretrizes do PCMSO, ele se articula com as demais normas, o que você imaginar de norma regulamentadora, tá? O PCMSO ele se interage. Insalubridade, NR15, ele tem interação, tá? Ele tem a determinação das áreas insalubres, das funções insalubres, os exames eles são dimensionados, tá? Os exames complementares, eles são dimensionados de acordo com as áreas que existirem na empresa, de acordo com as funções e também as áreas que são determinadas, as funções que são determinadas insalubres, tá? Os riscos
que determinam insalubridade lá na NR15. Então ela tem articulação com a NR15, com a NR9, nem se fala em NR9, porque geralmente o PCMSO, o médico, para elaborar um PCMSO, ele vai chegar numa empresa e vai perguntar a você está como técnico de segurança na empresa e solicita que seja feito um PCMSO por um médico terceirizado. A primeira coisa que ele vai perguntar, tem PPRA em empresa, né, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou seja, NR9, porque em cima dos riscos do PPRA, em cima do levantamento de risco feito, tá, das qualificações, das quantificações de riscos feitos no PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é que o médico que vai elaborar o PCMSO vai se basear. Se uma determinada área tem ruído, tá? Dependendo do tipo de ruído que foi aferido no PPRA, ele vai solicitar exames complementares, como audiométricos e outros exames semelhantes. Se tem risco químico, ele vai, dentro das funções, vai estabelecer que seja feito hemogramas com contagem de plaquetas ou outros exames de dosagens hormonais e dosagens de metais pesados para que se detecte alguma anormalidade, tá, que possa vir prejudicar aquele trabalhador. Porque você sabe que o trabalhador, quando vai entrar numa determinada empresa, ele tem que entrar sã. Por isso que existe, ele tem que entrar sadio. Por isso que existem os exames médicos, tá, para testar isso. Apesar que muitas empresas, muitos médicos, inclusive a gente tem que falar isso, tem muitos médicos que não levam, tá, isso tão a sério. Porque tem médico que faz uma simples anamnese e já faz a pessoa aprovada. Eu digo isso porque já vi muitas pessoas incapazes serem dadas como capazes, tá certo? E depois está o problema aí. Tem muita gente que preza por isso, tá certo? Quer fazer uma grande quantidade de exames, bota 20, 30 pessoas para atender no mesmo dia, em poucas horas, para fazer o exame, então não dá uma qualidade correta. Infelizmente, a nossa medicina do trabalho ainda está carente, muito carente de profissionais, é uma área que está aberta ainda, certo? É uma área que está muito aberta para novos médicos que venham chegando, para poder cobrir essa lacuna de profissionais. Voltando aqui para o nosso slide, além da articulação com as outras normas, dentro das diretrizes, o PCMSO ele deve ter caráter de prevenção, ou seja, tem que visar a prevenção das doenças, tá? A prevenção de agravos, de rastreamento e diagnóstico precoce, ou seja, ele tem que trabalhar visando descobrir antes que que a patologia esteja alojada, antes que ela se complique, tá, precocemente, os agravos relacionados à saúde do trabalhador. Tá? Os agravos relacionados à saúde. Então, uma das principais importâncias do PCMSO é essa questão. Ele trabalha em caráter, ele deve ter caráter preventivo, de rastreamento e de diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Então, esse é um ponto muito importante da questão do PCMSO. E ele deve ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde do trabalhador e avaliações do PPRA, certo? Então ele deve ser projetado em cima dos riscos avaliados no PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que está lá na NR9. Então é muito importante o técnico ter conhecimento, tá, dessas demais NRs, dessas outras NRs, para poder você fazer interação e interagir com o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E você vê que nada é em vão, né? Existem 33 NRs e todas são usadas, todas se relacionam entre si. Apesar que umas são mais específicas de determinadas indústrias, de determinadas atividades, mas todas se interagem entre si. E quando você vai fazer uma NR, geralmente tem lá no item da NR que, por exemplo, na NR 18, né, que é a Constituição Civil, quando ele vai falar de CIPA, ele fala logo que as diretrizes são definidas pela NR 5.
a norma regulamentadora número 5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso aí só como exemplo, para você ver que uma NR interage com a outra. As responsabilidades, tá? Nessa parte, o empregador ele tem bem mais responsabilidade do que o empregado, porque a grande responsabilidade do empregado é fazer cumprir, tá certo? E cumprir as determinações que diz ao PCMSO, tá? Se submeter aos exames, isso é responsabilidade dele.